Sejam todos bem-vindos a mais um programa Inspiração de Fé no canal da Comunidade Luz e Vida. Hoje nós vamos falar, já entramos no mês de maio, um santo muito importante para a nossa vivência de fé. Vou ler uma pequena frase dele, mas vocês já devem saber o nome que vai estar aqui abaixo. Deus quis que nada recebêssemos dele se não passasse pelas mãos de Maria. E hoje, para partilhar da vida desse santo, está conosco o nosso irmão Wellington, fundador dessa comunidade. Que bom, Luciano, sejam bem-vindos a mais uma Inspiração de Fé. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse programa, onde nós falamos sobre a vida, a inspiração dos santos que fazem a nossa vivência, a nossa espiritualidade também. Lembrando que você pode, deve curtir já esse vídeo, se inscrever no nosso canal se não for inscrito e compartilhar com seus amigos. Quem sabe mais pessoas precisam saber da vida de São Bernardo de Claraval e você pode ser esse canal de graça para essa pessoa. Logo depois da vinheta, nós vamos ouvir um pouquinho mais sobre São Bernardo de Claraval. Puxa a vinheta, editor. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. São Bernardo de Claraval viveu um século bem anterior ao nosso, nascido em 1090, e na França, francês, e teve uma espiritualidade, uma importância imensa para a fé da igreja, considerado também doutor da igreja, foi considerado pelo Papa em 1830, o editor vai poder pôr essa certeza, se é essa data mesmo. 1830 foi considerado doutor da igreja, São Bernardo de Claraval. Qual a importância, Abel, que ele tem para a nossa vida, para a nossa espiritualidade? A importância que ele tem para a nossa vida hoje é gigantesca, como você falou, São Bernardo de Claraval viveu quase um milênio de diferença nossa. Hoje nós estamos no século XX, ele viveu quase um milênio de diferença conosco, mas ele vem resgatando nossa vivência, a espiritualidade do nosso pai Bento. Veio resgatando na sua vivência o aspecto de viver na pobreza, usar a própria congregação, o próprio lugar onde ele vai entrar, no monastério onde ele vai entrar ali, aqui embaixo já está um nomezinho certinho que o editor vai colocar. Ele pretende viver o quê? Comer na abadia, Abadia de Cister. Abadia de Cister. Ele pretende comer ali os vegetais, se abster de carne, como o próprio São João Batista fazia, e nisso viver do mínimo que um ser humano conseguisse subsistir e usar o trabalho manual, Isso que vai nos inspirar a viver essa vida, viver afastado da sociedade, que até hoje eles vivem assim, em lugares retirados, para contemplar só o que é de Deus, E São Bernardo, às vezes a gente pensa que os santos são pessoas extraordinárias, não viveram o que a gente vive, mas São Bernardo viveu muitas coisas que a gente vive hoje também. Inclusive, ele é um santo que na sua infância, na escola, ele experimentou quando os professores diziam algumas coisas que eram contrárias aos mistérios da fé e ao contrárias da doutrina católica. O que ele fazia? Ele recorria à oração, ele meditava as Sagradas Escrituras e pedia que Deus possa tirar dele esses maus ensinamentos. Uma dica muito importante para todos nós hoje, para os jovens, para você que estuda. Tem sempre que quando for te dar um mau conselho na escola, um mau ensinamento, ou na escola, ou em qualquer lugar, peça a Deus que possa tirar esses ensinamentos do seu coração. E ele com certeza viveu muitas coisas que nós vivemos hoje, coisas humanas, que às vezes a gente pensa que os santos não vivem. Nós temos um episódio daquele de São Bernardo de Claraval que ele estava numa festa lá na sua cidade e ele vê uma menina, ele tem um desejo, não um desejo carnal por ela, tem alguma coisa diferente no seu coração, ele não se sente bem com aquilo e aí ele pula num riacho, num lago, até que aquilo tudo se esvazie do seu coração. E daí ele entende a necessidade de entregar daquele momento em diante a sua vida toda para Deus. Passa a viver o celibato, Isso. Justamente ele viveu tudo isso mesmo num contexto que, mais ou menos aos 20 anos, ele perdeu a sua mãe. E aí, ele como sendo um homem, um adolescente, um jovem de oração, já tinha uma experiência de oração, pela sua família católica, sobretudo pela piedade da sua mãe. Ele entrou mais ou menos que como se fosse uma depressão, ele ficou entristecido demais, e a sua irmã acabou insistindo para que ele começasse a ir nas festas, E foi onde ele caiu nesse pecado. Mas é interessante que ele nos ensina que mesmo
nas nossas dificuldades, a gente precisa buscar, então, a santidade pela castidade. Não só o celibatário, mas todas as pessoas precisam buscar essa questão da castidade tão defamada nesse tempo que as pessoas acham que a gente tem que viver conforme aquilo que a gente quer viver, né? E a partir desse episódio, né, ele vai entrar na abadia circense. Naquele período fundador dela, o editor vai colocar aqui embaixo também, estava pronto para fechar as portas, né, por causa da sua rigidez daquela abadia, por causa da severidade que aquela abadia tinha. E quando ele se depara com Bernardo, juntamente com 30 jovens adentrando ali na abadia. Uma curiosidade de São Bernardo também, ele é considerado um santo, né, na época dele, como ele tinha um dom de persuasão muito grande. Ele conseguia não iludir as pessoas, ele conseguia falar de Deus para as pessoas podiam estar fazendo várias outras coisas, quando São Bernardo começava a falar de Deus, elas deixavam tudo e ouviam a palavra de São Bernardo. Inclusive, tem uma história dele que ele teve uma certa visão de um menino envolto à luz, eu estou até lendo para ser exato, e esse menino envolto à luz, possivelmente pode ter sido o menino Jesus, disse a ele: fala aos outros sempre, pois serás inspirado pelo Espírito Santo e receberás a graça especial de compreender as fraquezas das pessoas e ajudá-las. Tanto que ele conseguiu levar mais de 700 homens para a abadia de Cister, né? na França. Ele tinha um dom muito grande de persuasão, de convencimento, era um dom do Espírito Santo de levar as pessoas para Deus, né? Inclusive, ele levou o pai e o irmão mais novo para o convento, para a abadia. Interessante também sobre a vida dele, é que logo no início, quando ele entrou na abadia, acho que depois de 2 ou 3 anos que ele estava na abadia, ele já se tornou superior para levar a abadia em outros lugares, em outros lugares do Delano. Em menos de 5 anos você vê como que a inspiração de Deus era tão forte. Você comentou que todos nós, todos os santos, né, eles têm nossas fraquezas, o próprio São Padre Pio já foi comentado aqui, e São Bernardo, nas suas fraquezas, conta que quando ele chegava para orar a Jesus Eucarístico, ele não sabia quantas janelas tinham no Templo do Santíssimo, ele não sabia qual a cor da sua cela, a cor do teto da sua cela, porque ele focava em somente adorar a Jesus Cristo na sua vida toda. Tem um episódio da vida dele que ele reclamava com seus irmãozinhos que roncavam, porque ele achava que o sinal de roncar era se entregar aos prazeres mundanos. Ele vivia tão firmemente o amor a Deus que ele não tinha uma noite de sono tão profunda. Ele dormia pouco tempo, né? No tempo restante ele podia novamente adorar a Deus. Só que nós vamos falar um pouquinho mais sobre a devoção dele à Nossa Senhora, né? Que é um fato importante a gente lembrar. Uma curiosidade que eu não sabia, estudando para a gente gravar o vídeo, a gente descobriu que aquela parte da Salve Rainha, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, foi inspirada por São Bernardo de Claraval. Ele que, inspirado pelo Espírito Santo, foi até uma catedral lá na Alemanha e, ajoelhado, rezou essa exclamação e depois foi acrescentada também na Salve Rainha. Essa devoção de São Bernardo é tão importante também para nós, né, a devoção à Virgem Maria, e conta certa vez que ele estava em uma igreja, né, o editor vai colocar a imagem da Nossa Senhora aqui, Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, e ela amamenta São Bernardo, né? Algumas vertentes dizem que saiu o leite do seu seio, tocou na boca de São Bernardo, onde São Bernardo a partir dali começa a ser um grande profeta da Virgem Maria, defendendo a Santíssima Virgem contra todas as heresias que eram praticadas naquele período da história. São Bernardo teve vários escritos sobre a Virgem Maria. Ele foi um teólogo profundo que escreveu várias escritos mesmo sobre a Virgem Maria. E sobre esses escritos, São Bernardo, vou comentar brevemente sobre alguns para vocês. Ele fala sobre os 4 graus do amor humano, né? Ele vai dizer que o primeiro grau, o homem ama a si próprio. No segundo grau, ao descobrir que não pode estar só e que Deus é necessário, o homem começa a procurar o seu Criador e amá-lo como fonte de benefício. No terceiro grau, com as necessidades que obrigam a recorrer a Deus com frequência na meditação, na leitura, na oração, na obediência, o homem acaba compreendendo a doçura divina e atinge o terceiro grau, amar a Deus puramente por si próprio. Mas ele não consegue compreender o amor exclusivo.
No 4º grau, o homem somente ama a Deus, em Deus e por causa de Deus, e também ama ao próximo e a si mesmo como filhos de Deus. E inspirados nesses graus de amor de São Bernardo, né, diante de tudo que ele escreve sobre a Virgem Maria, diante do grande ápice, como a gente comentou, da amamentação que Nossa Senhora deu a ele, né, São Bernardo tem uma oração muito bonita, que tem até no nosso devocionário, que nós vamos rezar para vocês. Então, rezemos juntos essa oração de São Bernardo. Em pequena instante de silêncio, você possa colocar a sua intenção nessa oração, que por intenção de São Bernardo e da Santíssima Virgem Maria, ela possa levar todos os nossos pedidos até o coração de Deus. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que nenhum daqueles que a vós têm recorrido, implorado por vossa assistência, invocando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com confiança, a vós recorro, e gemendo debaixo dos pesos dos meus pecados, prostro aos vossos pés. Ó Virgem das Virgens, não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas ouvi-as favoravelmente e dignai-vos atender, ó doce sempre Virgem Maria. Maria. Amém. Amém. Que por intercessão de São Bernardo, ele possa rogar a Deus por todos nós, e que você continue nos acompanhando em todas as redes sociais que vão estar aqui abaixo, Facebook, Instagram, os nossos pedidos de oração no WhatsApp. Em algum lugar aqui da telinha vai ter um QR Code para que você possa apoiar a nossa missão, nos ajudando com o que o seu coração puder, né? E muito obrigado por estar conosco até agora nesse vídeo. Forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe cada um de nós e que São Bernardo de Claraval nos ensine a, sobretudo, viver a pureza e a castidade. Como disse a Ana Terezinha, no coração da igreja, eu serei o amor.